Oi gente, tudo bem com vocês? Então, a videoaula de hoje vai ser sobre movimento operário na Inglaterra e também vamos falar sobre os movimentos, dos operários nesse período. Eu vou dividir esse vídeo em dois, então esse vídeo a gente vai ver sobre o surgimento da classe operária, do movimento operário, e sobre os luditas, o ludismo, o movimento ludismo. Então, vamos lá! Bom, gente, vamos lá então falar sobre o movimento operário. Como eu coloquei aqui para vocês, ele surge efetivamente em 1790. Mas eu quero destacar aqui para vocês, em 1790, a gente tem os movimentos jacobinistas, né? Que surgiram já advindos da Revolução Francesa, perdão, e tem como principal líder Thomas Paine. Esse é um nome muito conhecido, tá? Tem várias obras dele traduzidas pelo meu professor da faculdade, Daniel Gomes de Carvalho. Então eu também vou deixar como referência para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada se tiverem interesse. Bom, Thomas Paine, eu não vou me alongar muito aqui, porque esse vídeo é um resumo muito geral. Thomas Paine é considerado o fundador da classe operária inglesa, porque ele publicou a sua obra, né, no caso, eram panfletos, né, sobre os direitos dos trabalhadores, né. Enfim, gente, Thomas Paine é uma grande referência para a classe operária inglesa, porque ele publicou uma obra, né, que foi difundida em panfletos, então ele era considerado muito acessível por todas as pessoas. Então, assim, vocês já podem prever que, claro, Thomas Paine não foi considerada uma pessoa muito bem-vinda na Inglaterra, nem na França, só que na Inglaterra principalmente. Ele era visto como um radical, né? Então, assim, a obra do Thomas Paine é muito importante e muito interessante também. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada aí na descrição. Bom, vamos continuar então falando sobre o movimento operário. Como eu falei para vocês, né? Desde 1790 a gente tem essa ampliação do movimento operário. Porque, como eu falei para vocês no vídeo da Revolução Industrial, primeiro vídeo da Revolução Industrial, se você não viu, assista, tem um crescimento das indústrias, né, e isso se amplia, né, e se fortalece realmente no século XIX. Então, por isso que eu coloquei aqui o século XIX e suas transformações, porque é no século XIX que a gente realmente trata de uma revolução industrial nos moldes que a gente conhece hoje, né, naquela ideia de indústrias com muitas pessoas trabalhando, horas, né? Pessoas trabalhando mais de 16 horas por dia. As crianças e as mulheres trabalhavam 16 horas por dia. Então vocês imaginam as condições de trabalho, né? Outro dado para vocês. Em 1830, 85 mil pessoas com menos de 16 anos trabalhavam na indústria de algodão na Inglaterra. Então, assim, a partir de 1830, tá? Coloquei aqui no cantinho, 1830 é conhecido como o ano marco das ondas revolucionárias. A gente vai ter várias ondas revolucionárias na Europa. A partir de 1830, que é o ano marco, a gente tem 1848, 1878. Se eu errar as datas, depois eu corrijo, tá? Mas a gente tem ondas revolucionárias frequentes a partir desse momento. Até porque a gente tem um aprofundamento das desigualdades sociais com a Revolução Industrial. Então, assim, a desigualdade de renda, a desigualdade de trabalho, de condições de trabalho. Então, vocês já podem imaginar que esse contexto é propício realmente a surgir essas ondas revolucionárias. Não é à toa que o movimento ludista, né, ou ludismo também, emerge nesse momento. A expectativa de vida nas cidades era de 30 a 33 anos, gente. Isso na primeira metade do século XIX. Então vocês imaginam, né? A desigualdade social, a desigualdade de renda, você vivendo pouco, respirando fumaça. Claro que isso, né, vai gerar revoltas, né? E, claro, pedidos por igualdade. Então é assim que emerge um movimento chamado ludismo, também chamado de movimento ludita, né? No início de 1812, né? Mas ele vai se alongando, ele tem diferentes fases. Então, o movimento do ludismo, ele quebra as máquinas dos capitalistas, né, dos seus patrões, e aí por muito tempo a historiografia repetiu o que Karl Marx chamava, né, caracterizava o movimento ludista como se fosse uma culpabilização das máquinas.
Esses trabalhadores estão quebrando as máquinas porque eles culpam as máquinas das suas desigualdades. Só que a gente viu com os novos trabalhos historiográficos e com novas pesquisas de que não, gente, não é isso. O movimento ludita, ele quebra as máquinas justamente para pedir as suas demandas, as suas melhorias de trabalho. Então, eles têm consciência de que quebrando a máquina, isso vai chamar a atenção do patrão deles, porque esse é o capital da indústria, entende? Então, assim, eles sabiam que as suas demandas seriam atendidas se eles quebrassem as máquinas. Então, é aí assim, eles eram ok's com a existência das máquinas, eles não tinham nada no sentido de ser contra as máquinas, né? Eles sabiam que as máquinas eram importantes e tudo isso. Mas eles queriam uma forma de alcançar as suas demandas e, claro, ter um trabalho mais digno, né? Como eu falei para vocês, as condições eram terríveis. Então, tem diferentes momentos de expressão desse movimento. Como vocês podem imaginar, a gente falando da Inglaterra, né? Ele foi extremamente reprimido. Então, em 1788, ocorre a deportação dos quebradores de máquinas para a Austrália. E também, além da deportação para a Austrália, muitos são condenados à morte, pena de morte para os quebradores de máquinas. Então, realmente, foi um movimento considerado radical assim, na Inglaterra e foi duramente reprimido. Os movimentos operários são duramente reprimidos na Inglaterra nesse contexto. Então, como eu falei para vocês, o movimento jacobinista que emerge nesse momento de mudanças no século XIX, de transformações, é nesse momento também que ocorre a diminuição dos auxílios aos pobres. Então, os pobres antes da Inglaterra tinham a razoável auxílio. Então, como a gente tem hoje no Brasil, né? Para dar um exemplo, a gente tem o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc. A Inglaterra também tinha diferentes tipos de auxílio antes desse contexto aqui das indústrias, né? Só que aí, com esse crescimento das indústrias, com o aprofundamento das desigualdades, claro que existiam grupos que defendiam a ampliação dos auxílios, né? O Thomas Paine mesmo não era contrário aos auxílios às pessoas mais pobres. Ele até acreditava numa renda, que deveria existir um tipo de auxílio, né? Então, havia pessoas que eram a favor e havia pessoas contrárias. Mas, como vocês sabem, né? O lado da repressão e da diminuição dos auxílios foi o que ocorreu na Inglaterra. Então, ocorreu uma diminuição dos auxílios aos pobres. Em 1840 surge a Poor Law, que era o quê? A criação das workhouses, né? Workhouse eram casas que recebiam pessoas mais pobres, né? Então, assim, nesse momento ocorre uma criminalização da pobreza. É crime ser pobre na Inglaterra. Ser pobre é você ser visto de uma maneira muito negativa na sociedade. Então, essas poor law, né, as workhouses, elas eram lugares extremamente repressivos, extremamente ruins de se viver. Por quê? Havia muros altos, a disciplina era uma disciplina carcerária, havia a separação dos membros da família. Então, assim, é uma desumanização total e condições de vida realmente horríveis. Então, assim, não só nesse momento, mas também nesse contexto da Poor Law, a Irlanda também, que por muitos anos, né, foi reprimida pelos ingleses, também sofreu muito. Teve uma praga nas batatas, muitas pessoas passando fome. Então, assim, é um contexto realmente desastroso. Então, vocês imaginam, as pessoas reivindicam direitos, reivindicam melhorias do trabalho, de vida também. Então, assim, as Poor Law, né, a Workhouse, perdão, receberam muitas pessoas. Então, essas pessoas muitas vezes trabalhavam na própria workhouse ou trabalhavam nas indústrias, né? Às vezes, alguns trabalhavam para a indústria, alguns nas próprias workhouses. Mas, assim, uma situação muito difícil. E, assim, eu encerro esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa nos comentários, sugestões de leitura, sugestões de novos vídeos. Deixa aí pra gente. E é isso. Muito obrigada. Tchau. Vou deixar o quadro aqui pra vocês, eu não esqueci.